Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre mitos e verdades. O Leonardo está aqui para esclarecer alguns assuntos assim, que aquelas perguntas que você sempre fica com a pulga no pé da orelha, não sabe se é verdade, se é real. E o Leonardo está aqui hoje para esclarecer tudo isso para a gente. Tudo pronto aí, Leonardo? Vamos lá. Então vamos lá. Vai a primeira. O cavalo sabe quando você está com medo dele, Leonardo? Sabe, o cavalo tem uma percepção incrível do nosso estado de ânimo, do nosso estado de espírito, né? E, inclusive, eu falo bastante isso nos nossos cursos, né? Que o cavalo tem essa percepção perfeita. E, principalmente quando a gente está com medo, eles também ficam com medo, né? E aí eles ligam o instinto de preservação e muitas das vezes isso dificulta aí o relacionamento. Uma situação interessante que acontece normalmente em cavalos que vão competir é que assim, em casa às vezes eles treinam muito bem, mas quando vão para a competição acabam não indo tão bem. Por quê? Porque normalmente o treinador ou o competidor, né, o amador que seja, ali numa situação de competição, libera adrenalina, né? Fica com tensão, com medo. E aí o cavalo tende a se perguntar, bem, se o meu líder disparou adrenalina, é porque alguma coisa está para acontecer. Aí ele também fica em estado de alerta. E aí, normalmente, quando ele está em estado de alerta, ele ativa essa coisa de preservação, né? Aí é quando a adrenalina está alta e aí dificulta a performance dele. Então, isso é uma verdade absoluta. Então, não só com medo, ele percebe quando você está com medo, ele percebe quando você tá firme, que você está confiante, o cavalo também percebe, quando você está confiante, ele responde dessa forma. Então, como eu sempre falo, o cavalo é um espelho do nosso sentimento, um espelho do nosso estado de ânimo, do nosso estado de espírito. Então, trazendo essa situação para o lado do domador, né? O domador iniciante, ele vai ter uma dificuldade maior, porque a adrenalina dele também vai estar mais alta, né? Ele é iniciante, o cavalo também é um cavalo chucro, então vai existir aí uma certa dificuldade, né? Sem dúvida. Às vezes as pessoas estão trabalhando e estão encontrando alguma dificuldade, e às vezes eu vou ajudar e as coisas saem muito fáceis, né? E as pessoas falam, não é possível. Como que é tão mais fácil para você, né? É exatamente por conta desse estado de ânimo que eu faço com o cavalo, entendo que ali eu lidero, que ele pode confiar em mim e tal, né? E aí então as coisas se tornam mais fáceis, né? Claro, essa experiência minha, né, ajuda nessa hora. Eu brinco às vezes, né, que o cara, você tá com medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo, né? Então, claro, eu tenho medo até hoje e eu respeito muito os cavalos, todos os cavalos que eu domo. Então, é importante que você tenha medo, que tenha coragem, mas que você coloque isso na balança de forma que isso não te atrapalhe, né? A coragem é importante, mas o que eu sempre falo também é que existe uma diferença entre você ser corajoso e ser destemido, tá? Então, o corajoso é o cara que tem um pouco de medo, mas ele enfrenta aquilo e vai. E o destemido, ele não tem medo de nada. E ele vai e mete a cara para ver o que vai dar. Então, normalmente, o destemido, por ser assim, ele pode se machucar. É importante. O medo faz com que a gente se proteja, que a gente não entre numa furada, né? Que às vezes a gente faça alguma contenção, que a gente possa se precaver de um problema. Então, um cavalo que morde, você coloca um fechador de boca, né? Um cavalo que dá coice, você bloqueia o pé. Essas situações que fazem com que a gente possa pensar lá na frente e diminuir a probabilidade de ter um acidente, né? E o destemido não, ele vai e não quer nem saber, né? E isso, pelo menos domando,
eu acho que não serve, né? Tomando, né? Agora, para outras coisas, né? Igual a gente brinca, né? Um dos esportes mais radicais do mundo, que é montaria em touro, o cara tem que ser destemido, né? Ele, apesar de saber montar bem e tal, mas o cara não tem controle, né? Um bicho de 1 tonelada pulando. Então, isso é uma coisa que para mim, não serviria. Eu tenho, claro, quando era moleque, montava lá em garrote e tal, mas realmente o cara tem que ter muita coragem, ser destemido para fazer aquilo aí. Eu admiro quem faz, mas para mim não serve. Eu tenho que ter algum controle da situação, senão eu não vou. Isso aí. Legal. Vamos para a segunda. É possível saber a idade de um cavalo apenas examinando os dentes, Leonardo? Sim, sim. Idade, você consegue ter uma idade aproximada, né? Mas a gente tem variáveis, né? Do tipo de alimentação desse cavalo, né? Tem algumas variáveis que pode te dar um erro nessa, para você saber a idade do cavalo. Mas é possível sim, tá? Mas é difícil, não é fácil. Tá? No começo da vida do cavalo é fácil, porque você começa a ver as trocas dentárias dos incisivos, né? Aí depois de 4 anos e meio, 5 anos, os machos também você consegue ter um controle maior, porque tem o nascimento dos caninos, as fêmeas já não. E depois é pelo formato desses incisivos, pelo desgaste dos incisivos, você vai conseguir saber se ele a idade que ele vai tendo, né? E aí depois, quando ele vai ficando mais velho, também está muito relacionado à mordida, que normalmente é assim. E quanto mais velho ele vai ficando, mais esses dentes vão ficando para frente. É a mordida jacarezada, que se fala, né? Mas é possível sim, inclusive isso aí de repente pode ser um tema aí para o nosso próximo congresso, né? A gente convidar o Dr. Gustavo aí de novo. Mas tem que estudar, tá sempre lendo, sempre abrindo boca de cavalo para ver, porque não é facinho não. Mas pode, é possível. Inclusive tem essa questão, né, que a gente sempre fala do animal, né, que tem aerofagia, que ele engole ar, morde a madeira, e existe um desgaste também, né, nos incisivos, né? Exatamente, existe um desgaste a mais. Então tem essas variáveis que de repente podem fazer você errar um pouquinho. Mas é legal assim, você ter uma idade aproximada. Legal. Os cavalos somente aceitam ser montados pelo lado esquerdo, Leonardo. É verdade isso? Isso aí eu sempre falo, né? Foi um tabu, uma lenda que se criou, né? De só se montar cavalo do lado esquerdo. Quem criou isso foram os militares, né? Então, assim, o mundo foi conquistado em cima de um cavalo, né? E a equitação, as primeiras escolas de equitação foram os militares. E aí, por hierarquia e disciplina, né? Todo mundo ficava do lado esquerdo do cavalo para poder montar. Poderia ter sido do lado direito, mas não. Então, assim, se colocaram as encilhas para apertar o cavalo, apertar a barrigueira, né, das telas do lado esquerdo. Então, a gente normalmente passa a maioria do tempo do lado esquerdo. E a gente tem uma tendência a desensibilizar mais o cavalo esquerdo, até trabalhar com cabresto do lado esquerdo, mas isso, na verdade, é um mito. O ideal é que a gente possa trabalhar dos dois lados. Então, na DOM, eu sempre falo, essa desensibilização é importante que seja feita dos dois lados. O cavalo tem muito pouca conexão cerebral que passa do lado esquerdo para o lado direito do cérebro.
Então, o que você faz do lado esquerdo fica gravado do lado esquerdo, o que você faz do lado direito, gravado do lado direito. Então, é importante que se trabalhe esses dois lados, né? Outra coisa importante que, às vezes, eu falo bastante quando eu vou dar consultoria em áreas para desmame de potros e tudo, é que muitas das vezes você vai mostrar um potro para venda, você vai levar um potro para um leilão, e se você tem esse hábito de só trabalhar do lado esquerdo, quando você vai passar na frente de um possível cliente do lado direito, o potro acaba não te permitindo, porque você não treinou isso, né? E aí você acaba mostrando você e não o potro, porque você acaba não conseguindo ir para o outro lado, né? Então, é importante que o potro te veja dos dois lados, né? Porque, assim, quando você está do lado esquerdo, ele está te vendo com o olho esquerdo. E quando você está do lado direito, ele vai te ver com o olho direito. Isso é outra conexão cerebral, é outra mensagem que ele manda para o cérebro. Tá? Então, é muito importante que você trabalhe dos dois lados. Tá? Então, a gente ganhou aí uma lenda através dos militares, mas essa é a explicação que a gente tem, né? mais plausível para explicar por que se criou essa lenda. Mas isso é realmente lenda, né? Você pode montar dos dois lados. Inclusive, eu oriento meus alunos a montar dos dois lados para que você não tenha nenhum tipo de problema. Então, você pegar muares, por exemplo, se você não trabalhar isso dos dois lados, você não chega ele do lado direito de jeito nenhum, né? Então, é importante essa desensibilização, é importante que ele tenha essa memória de que uma pessoa pode chegar do lado direito e não tem problema nenhum. Complementando essa pergunta, Leonardo, os cavalos, como os seres humanos, eles têm uma habilidade maior em um dos lados, né? Eu vejo isso muito nos seus cursos presenciais. Tem uns cavalos destros, outros são canhotos, né? A gente percebe ao rodar no redondel, né? Isso acontece realmente, né? Sim, assim como nós, humanos, né? Então, também se criou com humanos, né? Que hoje não mais, mas antigamente um cara que era canhoto, ele sofria preconceito, né? Assim, na época dos meus avós, dos nossos avós, até se obrigava uma pessoa a escrever com a mão direita, né? Ensinava ela a escrever com a mão direita, usar o lado direito do corpo, por conta de crenças, né? Mas a maioria dos humanos são destros, né? Poucos são canhotos. Eu, por exemplo, sou canhoto. Para algumas coisas, para coisa de precisão, eu sou canhoto, mas de força, eu sou destro. E com o cavalo é o contrário. A maioria dos cavalos tem mais facilidade do lado esquerdo, né? E, claro, tem exceções, mas o importante é que, assim como na época dos nossos avós, se obrigava uma pessoa a escrever com a mão direita e ela aprendia com a mão direita, isso é sinal de que, se você treinar essa habilidade, você acaba fazendo. Então, isso é treinamento, né? É hábito, você criar essa situação. Para o cavalo, a mesma coisa. Então, a gente, quando fala em treinamento, a gente fala em flexionamento, né? Então, para o cavalo é importante que você trabalhe esse flexionamento do lado que ele tem mais dificuldade, de forma que esse lado esteja sempre próximo do lado bom, né? Então, trabalhei o lado esquerdo, ele é fácil, então eu foco mais do lado direito, flexiono o lado direito até ele ficar muito próximo do lado esquerdo. E aí depois eu vou para o esquerdo de novo. E vou sempre trabalhando os dois lados para os dois seguirem juntos, né? Porque quando a gente fala em competição, não só em competição, mas você vai trabalhar com um cavalo no campo, por exemplo, se quiser laçar bezerro, laçar boi, qualquer local, qualquer situação que você vai fazer, você vai ter que ter
as duas opções, né? Principalmente na situação de galopar na mão certa, que é uma coisa que a gente já comentou aqui, né? Então, para quem não sabe, o cavalo tem mão certa para galopar. Então, se ele está na direção direita, ele tem que estar na mão direita. Se ele está na direção esquerda, ele tem que estar na mão esquerda. Na reta não tem mão, pode galopar em qualquer mão. Então, em qualquer situação que você se encontre montando a cavalo, é importante que ele esteja flexionado dos dois lados para que ele consiga trabalhar, né? Principalmente essa coisa de equilíbrio, de entrar na mão certa, né? O ser humano não, porque você tem a opção de escrever com a mão que você quiser e acabou. Mas comigo, por exemplo, já aconteceu de eu quebrar a mão esquerda na época que eu fazia faculdade e tive que escrever com a mão direita. Os primeiros dias foram muito ruins, depois foi melhorando e acabei escrevendo um pouco com a mão direita. Provavelmente, se eu continuasse treinando, eu escreveria tão bem quanto a esquerda. Então, isso é uma situação de treino, assim como jogadores de futebol, por exemplo, que treinam chutar com as duas pernas. Treino, cara, né? Todo dia ali treinando, chutando, batendo pênalti, batendo falta, e aí ele cria essa habilidade. Tá? Então, para o cavalo, é muito importante que você treine a habilidade dos dois lados, treine os flexionamentos dos dois lados, né? Para que você tenha essa facilidade no seu dia a dia, independente do que você for fazer. Legal. Leonardo, essa pergunta aqui é bastante frequente também, e a gente já sabe sua resposta, você já respondeu ela várias vezes, mas é bom ficar bem evidenciada, né? Todos os cavalos podem ser domados? Eu já tive alguns cavalos muito difíceis, e aí algumas pessoas dizem que assim, tem cavalos que são indomáveis. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se você tiver paciência e investir seu tempo nesses cavalos, eles vão ser domáveis, sim. Algumas pessoas falam, e os cavalos de pulo, né? Cavalos de rodeio. Na verdade, eles foram treinados para pular, né? Então, ele treinou para isso. E aí ele aprendeu. E toda vez que ele pula, que ele consegue derrubar, ele tem um reforço positivo, que é ser solto de novo, que é voltar para o seu piquete, voltar para o seu grupo, e não trabalhar. E aí ele entende que toda vez que ele derruba uma pessoa, isso vai facilitar a vida dele, então ele vai tentar de novo. E por que eu digo que eles foram treinados para isso? Porque desde a primeira vez que ele foi montado, já estimularam pontos onde ele ia pular, né? Então, uma coisa que a gente, quando vai domar, a gente se esforça para dessensibilizar, que é o quê? Colocar a mão na virilha, né? Colocar o pé na virilha, que é aquela região onde os grandes caninos atacam. E é a região que a gente chama, que fala que ele tem cócegas, né? Que é a região onde os cavalos, onde vai o sedem dos cavalos e nos bois também. Então, o que se faz com o cavalo de pulo? Não desensibiliza. Já coloca o sedem numa região onde ele tem cócegas, na região onde ele tem tato hipersensível, e faz ele pular, e logo quando ele termina, tira o sedem para ele não perder a sensibilidade naquela região. Então, ao contrário do que muitos pensam, aquilo ali não machuca, tá? Ninguém vai apertar o saco de um boi ou de um cavalo para pular, como algumas pessoas dizem aí. Se apertar meu saco, eu vou ficar quietinho, né? Desculpa, mas eu preciso explicar isso, né? Se apertar, eu vou ficar quietinho, não vou sair pulando. Um boi e um cavalo, a mesma coisa, né? Então, aproveitando aqui para desmistificar algumas coisas que muitas pessoas falam também. Então, esse sedem não machuca, ele, ali tem um tato hipersensível, onde ele é estimulado a pular por aquilo ali, mas não existe dor. Aí,
Bem, pensando nesses cavalos, se você tivesse treinado ele diferente para que ele fosse domado, teria que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, porque uma coisa é verdade, algumas raças são muito mais, têm muito mais sensibilidade, né? Algumas raças têm uma tendência maior a pular, mas eu não acredito que exista cavalo indomável, tá? Eu não acredito que isso possa acontecer, desde que você trabalhe com as técnicas, com paciência, com tempo, eu imagino que todos possam ser domados. Desde que também você pegue ele com uma folha em branco, né? Então, já assisti alguns documentários de pessoas domando Mustang e já ouvi relatos de pessoas que conheço, que tiveram a oportunidade de domar Mustang e que realmente eles são muito selvagens, mas que com tempo, com dia a dia, com técnica, é possível ser domado. Agora, uma coisa é verdade, todos os cavalos são treináveis, mas uns têm mais aptidão do que outros, né? Então, essa coisa de atitude, de aptidão, de habilidade, é importante que você entenda que uma raça é melhor do que a outra para determinadas coisas. Então, algumas pessoas, às vezes, não entendem muito e, por exemplo, quer comprar um par de milha para ir num passeio. Não que você não possa ir, mas é muito mais fácil você ir num machador, que seja mais cômodo, né? E aí, algumas vezes, você quer esse mesmo cavalo, um machador, e quer colocar ele para fazer prova. É possível de fazer prova? Mas será que ele vai se destacar perante os par de milha e tal, tudo mais? Não. Então, é importante que você conheça um pouco de raça de cavalo, para que você saiba a aptidão de cada um, para que você não compre o cavalo errado. Mas todos eles são treináveis, todos eles têm a capacidade de aprender, a capacidade de fazer, né? Dependendo da sua aptidão. Só complementando, Leonardo, essa questão do cavalo que pula, né? Que faz parte da cultura aqui do dito popular, as pessoas falarem, né? Os cavalos que foram para rodeio são cavalos que não conseguiram ser domados. Mas, na verdade, a gente não sabe da realidade, né? Pelo menos a maioria das pessoas não sabe. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como é feita essa seleção desses cavalos. Realmente são os cavalos que apresentam mais dificuldades ou a pessoa bateu o olho e não, esse é para rodeio? Como que é feita essa seleção? Então, na verdade, hoje já existe até raça de pulo, entendeu? Então, normalmente a tendência era que eles pegassem os cavalos que foi tentado fazer e que eles deram dificuldade, que eles realmente pulavam muito, né? E aí, normalmente, eram esses cavalos que iam para o rodeio. E aí foi fazendo essa seleção por conta do que ia sendo visto no dia a dia, né? Então, aí criaram-se linhagens de cavalos que pulam muito, né? Mas por uma seleção de dia a dia. Então, e aí, a partir daí, nos Estados Unidos, tem até raça de cavalo de pulo. Não, os filhos desse cavalo pulam muito. Então, começou a colocar com éguas que tinham essa tendência. Então, quais são as tendências? De, normalmente, serem mais arredios, de serem mais cosquentos mesmo, né? Ter mais sensibilidade ao pulo, entendeu? E isso não quer dizer que eles têm que ser bravos, entendeu? Então, por exemplo, se você for no fundo de um brete de boi, de cavalo, tem bois e cavalos extremamente mansos. Ele só foi treinado para pular, né? Ele não tem que ser selvagem, ser louco e querer te matar, né? Claro, tem um ou outro que era assim, né? Você lembra do touro bandido, era bravo pra caramba. Mas era um boi que
na verdade, não dava espetáculo pulando, de se jogar com o cara em cima. Uhum. Mas é que nessas horas todo mundo quer torcer pro boi, né? Né? Igual nas apresentações também, normalmente eu brinco, né? Todo mundo está torcendo pro cavalo, está torcendo para que dê alguma coisa errada para ele dar risada, né? Mas isso é uma coisa que é interessante da gente ver, né? Às vezes você vê a calma, você quando esse boi, esses cavalos estão sendo tratados no piquete, eles são extremamente mansos, né? Eles só foram treinados para aquilo. Uhum. Legal. Leonardo, os cavalos arrotam ou vomitam? Não, não. Esse é um problema. A válvula dentro do estômago do cavalo está posicionado de uma forma que o cavalo não consegue arrotar e não consegue vomitar. Tá? E isso é um problema. Isso nos traz um problema, né? Porque normalmente os maiores problemas que temos no ambiente doméstico, quando a gente está com o cavalo no habitat doméstico, são os problemas gastrointestinais, né? As ditas cólicas. Tá? Então, se o cavalo arrotasse, vomitasse, eu acho que a gente diminuiria muito esses problemas, né? Então, nós humanos, um cachorro comer uma coisa ruim, a gente vai lá e vomita, ponto, acabou o problema. Né? Você está com alguma coisa que está te fermentando, você consegue arrotar. E os cavalos não. E os cavalos têm uma particularidade também, que tem um intestino muito comprido. O cavalo tem os intestinos, entre o intestino grosso e o intestino delgado, eles vão ter mais ou menos de 31 a 32 metros de comprimento. Então, imagina, uma coisa que de repente ele comeu e que está fermentando e está fazendo mal, vai ter que percorrer todo aquele percurso para poder sair pelo reto, né? E aí, muitas das vezes, esse gás formado vão deixar alças intestinais flutuantes, essas alças vão mudar de lugar, vai causar uma torção, né? Então, esse é um problema que realmente é fisiológico do cavalo, é anatômico do cavalo e não tem o que fazer. Então, quantas vezes atendi cavalos com cólica na época do exército, que eu clinicava, né? Você passava uma sonda nasogástrica e você fazia, ou saía muito gás, aquilo era igual tirar com a mão a dor do cavalo, né? Ou tinha um alimento fermentado ali dentro, você fazia uma lavagem gástrica, ou seja, você joga água por dentro dessa sonda que vai no estômago, depois ela volta e você acaba fazendo uma lavagem estomacal. Então, você joga essa água, ela sai suja até a lavagem está completa quando você joga essa água e ela sai limpa novamente, né? E aí, dessa forma, você fez esse lavado. E na maioria das vezes, só em lavar você resolveu o problema. Tá? E aí, o problema das cólicas, a gente já falou um pouco aqui sobre manejo, o problema das cólicas é você conseguir identificar essa cólica o mais rápido possível para que o veterinário seja acionado e que ele possa passar essa sonda e retirar o problema que está ali no começo, ou seja, está no estômago. Se passa o tempo e esse alimento que não fez bem, ou esse gás que está estendendo as alças já foi lá para os intestinos, ele não tem mais acesso a eles. E aí o tratamento se torna outro. Né? E muitas das vezes, principalmente quando você tem muita produção de gás e que esse gás acaba deixando alças flutuantes, essa alça causa torção, né? E aí, normalmente, o tratamento é só cirúrgico. Tá? Então, isso aí complica um pouco. Mas é verdade, o cavalo não vomita e não arrota. Certo. Os cavalos não gostam de água gelada? Ou seja, tem uma temperatura ideal que eles... Então, existem situações que, assim, normalmente no inverno, o cavalo diminui a ingestão de água. E diminui a ingestão de água também porque, assim como nós, diminuímos
a produção de suor, né? Então, diminuir essa ingestão. E quando a água está muito gelada, percebe-se que eles realmente têm uma tendência a não beber. O problema maior da água gelada acontece, às vezes, quando você está trabalhando um cavalo. Então, exemplo, pessoas estão indo para Aparecida, num dia quente, cavalo trabalhando, suado, com o corpo quente, e às vezes leva ele num rio que está passando ali com água gelada e ele bebe aquela água gelada. Então, acaba causando um choque térmico que acaba matando as bactérias que fazem parte da digestão. Então, quando existe uma morte muito grande dessa flora microbiana, esse cavalo pode ter cólica e pode ter laminite por conta disso. E aí a gente já até comentou aqui também sobre essa situação de, por exemplo, de dar banho num cavalo que está muito quente. É importante que você dê banho começando pelas extremidades. Se um cavalo está muito quente, é interessante que você espere ele esfriar um pouquinho para você poder dar água. Se a água estiver gelada, pior ainda, né? E aí, pensando nessa situação também, aquela outra relação que a gente faz com o inverno, que é da gente molhar o feno durante o inverno, por conta de, às vezes, aumentar problemas de cólica por impactação. Então, isso é uma percepção que eu já tive e muitos veterinários amigos também já tiveram, que às vezes no inverno animais que estão perto de áreas ou moram, né, em áreas mais frias, aumenta bastante o volume de cólicas por impactação, por conta de ingerir menos água, pela água estar gelada. Então, é interessante que se molhe esse feno, porque dessa forma você já hidrata de novo esse feno que não tinha água, né? Que é exatamente o processo que se faz com capinha de retirar a água, aí sim vira feno, né? Então, é interessante que faça esse processo. Mas ele, por si só, não tem essa escolha, né? Se tiver uma água morna, uma água em temperatura ambiente, e tiver uma gelada, ele não tem uma preferência. Não, ele vai na temperatura ambiente. Ele vai na temperatura. Não é igual a gente que, por exemplo, tiver com calor, vai lá e bebe água gelada. Bem que isso foi uma coisa legal aqui em São Paulo, quando eu vim morar para cá, que as pessoas aqui não têm tanto o hábito de tomar água gelada, assim, igual tem no Rio de Janeiro, né? Lá só bebe água gelada. Aqui não é todo mundo que tem esse hábito, não, né? Mas ele vai beber a água ali na temperatura natural. Tá. E algumas situações também diversas, ele pode até recusar tomar água, né, Leonardo? Eu tenho visto, às vezes, as pessoas reclamando, às vezes, situação de estresse, leva o animal numa viagem, para uma competição, de repente deixa no local, ele, em razão do estresse, ele até se recusa a tomar água. Pode acontecer isso? Cara, água não muito. Água não muito. O cavalo tá com, se ele tiver com sede de verdade, ele vai beber água, né? Agora, isso é um detalhe importante, que assim, existe uma forma muito fácil de você ver se um cavalo está desidratado, que é você fazer um teste de prega cutânea, você pega no pescoço dele e se puxa, ela tem que voltar imediatamente. Então, se ela ficar com aquela prega cutânea por muito tempo, né, se você levantar a gengiva e apertar a gengiva, ela tem que voltar a ficar na cor normal até 2 segundos. Isso são indícios. Se ficar mais que 2 segundos, são indícios de desidratação. Então, é importante que você mantenha esse cavalo com água. E tem algumas situações que aí é interessante, que aí ele já está debilitado e ele acaba não bebendo água. Então, essa hidratação é importante que seja feita via parenteral, ou seja, via soro. Então, você tem que hidratar esse cavalo até que ele
comece a ter os parâmetros fisiológicos próximos do normal. Legal. Mas aí a gente já está entrando numa situação mais de veterinário e tal. Uhum. Os cavalos têm preferência em dormir em pé, Léo? Não, preferência não. Os cavalos têm vários períodos de sono, né? Durante a noite, principalmente. Mas ele precisa de um período de sono profundo. E esse período de sono profundo é exatamente quando ele deita. Tá? Então, na natureza, o cavalo tem essa capacidade, essa habilidade de dormir em pé, né? Porque eles estão sempre prontos para fugir, e como a gente já falou, é um indivíduo de fuga, uma presa na natureza. E aí, quando eles estavam em manada, alguns eles iam revezando, né? Alguns deitavam para ter o sono profundo, outros ficavam dormindo em pé, que é um sono mais leve, outros acordados, e iam fazendo esse revezamento, né? Então, assim, o cavalo ele consegue dormir de pé, mas o sono profundo mesmo é quando ele deita. Tá? Então, é interessante que o cavalo tenha a oportunidade de deitar para dormir. O cavalo que não passa muito tempo sem deitar para dormir, aí ele começa, daqui a pouco, ficar estressado, né? Ter alguns problemas de comportamento, de cansaço, de diminuição de performance. Assim como nós, né? Que o ideal é 8 horas de sono, alguns menos, outros mais, mas cada indivíduo também tem a sua necessidade de sono. Engraçado, esse dia eu estava lendo uma reportagem que os seres humanos às vezes falam, não, se eu dormir 5 horas por dia, tá bom. Se eu dormir 6 horas por dia, tá bom. Normalmente isso é uma mensagem que você manda para o seu cérebro e você acaba aceitando aquilo ali, né? Você, dormindo pouco, você se recompõe. Mas a tendência é que no futuro a conta chegue, se você ter dormido pouco, mesmo você acreditando que aquilo estava bom. Então, foi uma reportagem que eu li sobre uma pessoa que estuda essa coisa de sono. E eu achei interessante, né? Porque a gente precisa desse sono profundo, esse sono reconfortante, para você refazer, né? Deixar seu organismo se recompor. E com o cavalo a mesma coisa. Um cavalo saudável é um cavalo que tem o sono dele profundo, que ele só consegue fazer deitado. Uhum. E tem alguns cavalos que é difícil você ver dormindo deitado, né, Leonardo? É porque, na verdade, assim, se você passar 24 horas do dia com ele, você vai conseguir ver em algum momento ele deitado. Então, assim, a gente não fica, né? Normalmente a gente fica de manhã até de noitinha, ou até de noite no centro de treinamento. Mas na madrugada você não fica ali vigiando todos os cavalos para ver se ele deitou ou não. Né? Mas eles deitam, sim, eles deitam e dormem. Então, dorme pesado. É pouquinho. É pouquinho tempo que eles precisam. Mas eles precisam, sim. Legal. Os cavalos albinos não enxergam no sol, Léo? Verdadeiro isso aí? Então, na verdade, quando a gente fala albino, eles não são albinos, né? Ele tem um gene albinoide, né? Porque ele ainda tem pigmentação, né? Então, os albinos, para o cavalo ser realmente albino, ele teria que ter o olho vermelho, igual de coelho, assim, sabe? Então, eles têm o olho azul, tem o gene albinoide, mas ainda tem um pouco de melanina. Bem, eles têm dificuldade de enxergar no sol. Por quê? Eles têm fotofobia, exatamente por ter menos melanina. Assim como pessoas. Então, eu tenho olho castanho. Uma pessoa que tem olho azul vai ter muito mais dificuldade de enxergar um dia no sol alpino, por exemplo. E uma pessoa com olho castanho, com olho mais escuro, tem mais essa facilidade de absorver esses raios solares. E assim se faz com o cavalo também. Ele vai ter dificuldade,
né? E a gente já falou aqui também, ele vai ter problemas com o sol, pela pele dele ser clara, né? Ele tem aquela pele rosada. Então, assim como nós, as pessoas, quanto mais brancas são, mais sofrem com o sol. E o cavalo também tem esse problema. Legal. Égua que tem canino não emprenha, não? Bem, os antigos diziam isso, né? A égua que tem canino, na minha terra, pelo menos, chamavam de maninha. É maninha, não pega cria, não emprenha. Então, assim, o normal é que as éguas não tenham esse canino. A tendência é que as éguas que têm canino, normalmente também não são caninos tão grandes como os dos machos, são menores, a tendência é que elas tenham mais hormônio masculino. Se você olhar para essas éguas, elas têm características secundárias do masculino. E isso faz com que elas sejam subférteis, né? Mas, com um veterinário que trabalha com reprodução e acompanhe, é possível que essas éguas tenham cria, sim, tá? Com todo acompanhamento. Tá? Mas isso, claro que a gente está falando de uma forma geral. Uhum. Então, já vi relatos de éguas que realmente não emprenhavam e tudo mais, e outras que emprenhavam também, normalmente, com esse acompanhamento. Então, é uma resposta difícil de dar, né? Porque a gente não pode generalizar, né? Mas realmente elas têm uma subfertilidade por ter mais hormônio masculino circulante. Em razão de ser hormônio masculino, a quantidade maior, elas são mais fortes também, comparando com as que não têm? Então, elas têm essas características secundárias que é do hormônio masculino, né? Serem mais fortes, serem maiores, serem mais panachuda, pescoço mais grosso. Uhum. Legal. E tem uma tendência também a serem mais dominantes num grupo. Uhum. Então, pode até o serviço de doma delas pode apresentar um pouco mais de dificuldade também. Sim, assim como os cavalos roncolhos, que a gente já comentou aqui também, os cavalos de torquilho. Toda vez que tiver mais hormônio circulante, eles vão ser mais dominantes e eles vão nos enfrentar um pouco mais, né? Então, quando a gente fala numa égua dessa, né, que tem caninos, quando a gente fala num cavalo roncolho, e quando a gente fala num potro que deixou de ter 2 anos e começou a crescer e a se tornar mais adulto, né? Então, com 2 anos ele tem graus de hierarquia pequenos. Por quê? Porque a idade é menor, a quantidade hormonal é menor. Quanto mais velho ele tiver, mais hormônio ele vai produzir e mais ele, dentro de uma manada, teria um grau de hierarquia superior. Então, quando você for domar esse animal, com certeza ele vai te questionar essa hierarquia. Uhum. Tá? Legal. Os cavalos enxergam em preto e branco, Léo? Não. Os cavalos eles enxergam colorido, assim, não assim como nós. Eles têm a tendência de enxergar colorido, mas em tom pastel, assim, não enxergam uma cor tão vivas assim como nós, tá? Mas não é preto e branco, tá? Agora, importante, né, em falar de visão, é a dificuldade que eles têm de ter uma visão monocular. O que é isso? Assim como nós, a gente nós predadores temos olhos frontais na frente da cara, dessa forma a gente consegue ter uma visão monocular, a gente com os 2 olhos consegue ter uma visão só. E isso faz com que a gente consiga ter visão de profundidade melhor do que as presas.
As presas têm visão binocular, ou seja, enxerga desse lado e enxerga desse lado. E tem dificuldade de ter essa visão monocular, essa visão de profundidade. Então, é uma coisa que é específica das presas, né? Então, essa visão binocular faz com que eles tenham quase que 360 graus de visão, o que vai facilitar a chegada de um predador por trás. Uhum. Os cavalos são interesseiros, Léo? São. Assim, se você começar a dar reforços, principalmente alimentares, de forma que eles começam a entender que se ele fizer aquilo, ele vai ganhar o alimento, ele tem a tendência de fazer, tá? Mas eu sempre falo que eu não acho isso legal, porque isso normalmente você está subornando, né? Então, você gosta de uma pessoa interesseira perto de você, que só chega perto de você porque sabe que vai ganhar alguma coisa? Não. Você quer uma pessoa que esteja perto de você porque ela gosta da sua presença, gosta de estar contigo, não é verdade? E o problema maior é quando essa pessoa interesseira começa a ver que não vai ganhar mais aquilo, o que ela faz? Se afasta, né? E o cavalo é a mesma coisa. Ou ele se afasta, ou ele principalmente com o alimento, ele te morde. Como quem diz, cadê a minha cenoura? Cadê o meu torrão de açúcar? Você não trouxe dessa vez? Né? Então, são sim, mas eu não acho interessante. Bem, a gente já falou disso aqui. Às vezes que pelo menos eu entendo que esse suborno é interessante em momentos que a gente não consegue se tornar agradável, né? Então, você colocar o cavalo num brete, ele nunca vai achar legal fazer isso. Você colocar um cavalo num trailer para viajar, ele até se acostuma, mas ele não vai achar, pelo menos no começo, ele não vai achar legal aquilo. Então, ali sim, eu vou dar o alimento como um reforço positivo, porque ele começa a fazer essa analogia, que ele comece a entender, não, toda vez que eu vou lá, eu ganho comida, não tem problema. Mas ali é importante que você suborne ele, mas não em todas as situações. Certo. As pessoas comentam muito, Leonardo, que o cavalo é só um cachorro grande. Isso é real? Não, não. É uma comparação muito infeliz essa, porque a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que um cachorro, na natureza, é um predador e o cavalo, na natureza, é uma presa. Então, as situações são completamente diferentes. E a tendência é que você começa a tratar um cavalo como um cachorro, você vai começar a atrapalhar o treinamento dele, dificultar e muitas vezes você causar problemas, né, de comportamento que podem dificultar a sua vida. Uhum. Bom, Léo, para finalizar, que é a última, essa aqui que você já comentou em outras situações, são os problemas com os cavalos que se estiram, né? Muita gente acredita que se você amarrar o cavalo perto de um lago, a hora que ele se estirar, você cortar a corda, ele vai cair na água e vai resolver o problema. Isso é real? Então, algumas pessoas fazem isso até hoje, né? Claro que, na verdade, assim, se o cavalo estiver estirando, você cortar a água, ele vai cortar a corda, ele vai bolear, vai cair dentro d'água, vai tomar um susto enorme e vai ter uma tendência até a parar. Mas e aí? Toda vez que você for amarrar ele, você vai ter que ter um lago atrás, né? E se você não tiver um lago na propriedade que você trabalha, né, você não vai conseguir resolver o seu problema. Então, existem formas muito mais fáceis de você resolver isso, né? Claro que sempre quando a gente comenta
de traumas e que é preciso resolver traumas, não é legal. O interessante é que a gente consiga tomar esse cavalo e ter uma tendência que os traumas não aconteçam para que você não possa resolver problemas anteriores. Mas eu nunca fiz isso aí e não recomendo ninguém a fazer. Você pode ter um acidente também, inclusive um afogamento. Né? Então, tem técnicas melhores, inclusive a gente já tem vídeo dessa técnica aí mostrando para quem precisar. Inclusive até você fala muito, né, na consistência nos treinamentos, né? Agora, levando para essa situação, imagina você ser consistente, quer dizer, estar repetindo várias vezes essa cortando a corda, fazer o animal cair na água, quer dizer, é uma coisa bem difícil. Então... Difícil, né, de você transformar isso, colocar isso na sua rotina, né, de treinamento. É difícil mesmo. Mas legal, Leonardo. Por hoje foram essas perguntas, né? Aí, falando aí com o internauta, que tem uma infinidade de perguntas aqui com respostas, né? Caso você não encontre a sua resposta, deixa aí pra gente, né? A gente está à disposição aí, que logo, logo nós vamos trazer mais aí. Legal, Leonardo? É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima. Obrigado.